E não vos embriagueis com o vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muito boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos neste momento, nesta hora. Eu venho trazer uma palavra profética em direção ao seu coração, que com certeza será bênção de Deus para a sua vida nesta hora. E não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A palavra qual eu li, que está escrito: não vos embriagueis com vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, está no livro de Efésios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 18. Medite nesta palavra, grave aí para que depois você possa ali dar uma analisada no que o Senhor ele tem a falar à sua vida. Queridos irmãos, Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele era um homem carnal. Este mesmo Pedro que pregou e cerca de 3.000 almas se converteram após ele ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, foi o mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado chamado Malco. Ele com a espada decepou e arrancou a orelha, e Jesus foi lá, juntou a orelha do soldado e colocou de volta no lugar. E disse: Pedro, quem ferre com ferro serás ferido. Neste momento nós vamos ver, irmãos, Pedro aprendendo com Jesus. Jesus disse até a Pedro: se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandava legiões de anjos e aqui matava esses soldados. Mas era necessário Jesus ser crucificado. Era necessário ele subir para o Pai, para que o Espírito Santo descesse, como ele disse: eu irei para o meu Pai, mas deixarei entre vós o Consolador, que é o Espírito Santo, que convencerá um homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras também Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Em outras palavras, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele também disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em Israel, como em Samaria, até os confins do mundo. Queridos irmãos, esse mesmo Espírito que veio sobre os 120 que estavam ali no dia de Pentecostes, irmãos, foram os que perseveraram ali buscando no cenáculo a presença do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, que a palavra de Deus vai dizer que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente sobreveio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pedro estava no meio desses 120. Pedro nunca mais teve a sua vida a mesma, mas foi impactado e transformado pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar o homem de uma forma poderosa e extraordinária, irmãos. Sabe, quando o Senhor ele veio de encontro a mim, irmãos, eu não havia ainda recebido o batismo do Espírito Santo, que é línguas repartidas como os que de fogo, ao quais pousaram sobre cada um dos apóstolos, dos discípulos que estavam buscando, até mesmo sobre Jesus. O Espírito Santo desceu após ele ser batizado nas águas, e veio o Espírito Santo, e uma voz se ouviu do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo, em forma de uma pomba, pousando sobre Jesus. Logo após, ele foi conduzido para o deserto. Então, qual é a importância do Espírito Santo na vida do crente? Revestimento de poder, irmãos. Poder para quê? Poder para vencer o pecado, poder para nós sermos convencidos, irmãos, de que a vida errante, a vida no pecado, não é uma vida que agrada a Deus. Sabe quando de repente eu queira dar uma vacilada, irmãos? O Espírito Santo ele já fala comigo dizendo: meu filho, não é desta forma. Então ele orienta, irmãos, ele nos fala acerca daquilo que pode ser perigoso para nós. O Espírito Santo ele nos reveste de poder para pregar a palavra, irmãos. Quando Pedro pregou a palavra sem o Espírito Santo, ele não teve resultado nenhum. Mas quando ele pregou a palavra cheio do Espírito Santo, seus resultados foram visivelmente, irmãos, ali perante todos. Até mesmo a Bíblia registra que multidões
foram curados por intermédio de Pedro, também de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos, até a sombra de Pedro curava. Então que nós possamos buscar o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, que consola o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele direciona o crente a um caminho de retidão. O Espírito Santo, ele dá luz, irmãos, em meio às trevas. É ele que nos orienta e que está conosco. E quanto nós oramos e pedimos a Deus, ele está conosco, irmãos, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem esse papel extraordinário e fundamental. Por isto te digo, enchei-vos do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo, irmãos. Tem tudo em sua vida. Que Deus abençoe nesta noite a tua casa, a tua família. Enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com o vinho em que haja contenda. Fique na paz, que Deus abençoe.